Olá pessoal, eu sou Cíntia Lopes, Blumenau, Santa Catarina. Eu sempre me vi uma pessoa muito tímida. Desde criança eu era aquela criança tímida, acanhada, inexpressiva, aquela criança que brincava sempre sozinha. Eu lembro que quando chegava a visita em casa, eu corria para debaixo do porão para me esconder da visita, eu não queria falar com ninguém. Eu não só tinha medo de falar diante das pessoas, como eu tinha medo das pessoas. Os meus pais se separaram, eu tinha apenas 2 anos de idade, e essa separação promoveu um afastamento entre mim e a minha mãe. E eu fui educada pela minha avó, que era de origem germânica, aquela educação punitiva, castradora, muito afeita a regras, muito afeita a ordem, limpeza. E eu lembro que eu fui crescendo com essa timidez, com esse medo, não só das pessoas, como o medo da vida também. E claro, chegou na época de trabalhar, as entrevistas de emprego eram péssimas porque eu era aquela pessoa monossilábica, não falava nada com coisa alguma, nunca conseguia cargos mais nobres. E o que aconteceu? Na época da faculdade, já aos 20 e poucos anos, eu era aquela pessoa que ninguém enxergava, ninguém observava, porque eu estava sempre quieta num canto. Até que chegou um dia, um professor chegou na sala e disse: hoje vai ter apresentação? E as pessoas disseram: vai, professor. Então hoje eu vou chamar gente diferente aqui. Chega desse negócio de um ou dois falarem e os demais ficarem quietinhos. E vamos começar por Cíntia Lopes. Quando eu ouvi o meu nome, eu já comecei a passar mal, sensação de desmaio, taquicardia, o coração começou a bater forte, a boca seca, a visão turva, a cabeça tonta, né? O estômago começou a doer e eu me senti muito mal. Mas eu fui lá para frente e tentei balbuciar algumas palavras sobre o assunto, gaguejei muito, fiquei vermelha, fiquei branca, olhei para o chão. Quando o professor viu que não ia sair nada daquilo, ele disse: moça, vai sentar. E eu lembro que eu passei de cabeça baixa diante dos meus colegas e, gente, como se não bastasse o fiasco, eu lembro que eu levei a maior bronca daquele professor, né? Ele chegava a gritar e dizia que não concebia que um aluno universitário não soubesse falar umas poucas palavras de um assunto que nós já estávamos debatendo há tanto tempo. E eu lembro que eu voltei da faculdade naquele dia chorando, porque quando nós somos criticados publicamente dói, mas eu cheguei em casa e dei um soco na mesa e disse: de hoje em diante eu preciso fazer alguma coisa por mim. De hoje em diante eu preciso, vencer os meus medos, senão eu não vou sobreviver. E eu comecei num processo de autoconhecimento, percebi que eu não gostava de mim, que eu me achava feia, que eu achava que eu não tinha qualidades. E comecei a participar de vários cursos, comecei a perceber que falar bem exige conhecimento, exige experiência, prática, exige realmente você entender, o que as pessoas estão à sua frente querem. E realmente aquela bronca com o professor foi a ruptura, foi o turning point, foi a virada que eu precisava dar na minha vida. Porque hoje, eu sou mestre em psicologia, palestrante nacional, professora universitária, ou seja, todo o meu trabalho tem a ver com falar em público, falar diante das pessoas. Então, a boa notícia é que vencer o medo de falar em público é possível, mesmo aquelas pessoas que realmente têm uma timidez crônica, aguda, mesmo essas pessoas como eu no passado, sim, elas podem fazer essa transformação. Por quê? Porque quem se comunica bem vive melhor, com autoestima, com amor à vida, são pessoas mais soltas. Por quê? Porque realmente conseguem externar o seu pensamento, conseguem dizer o que sentem em seu coração. É isso, gente. Muito obrigada e um forte abraço.